Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Puga e a gente vai falar de um conceito importantíssimo na química que detém todo o cálculo químico daqui para frente, né? A gente vai falar da famosa teoria atômico-molecular, né? Quando a gente fala da teoria atômico-molecular, né, a gente precisa saber três pontos fundamentais, né? É importante para a gente saber aí a questão de como utilizar esses pontos nos cálculos químicos. O primeiro ponto, gente, que eu quis até escrever para vocês aqui no quadro, né, é o conceito de massa atômica. Lembra na tabela periódica? Peguem suas tabelas, entra na internet, peguem suas tabelas, vocês vão ver os elementos químicos, né, que eles estão organizados em ordem crescente de seus números o quê? Atômicos. O número atômico, como vocês viram no vídeo anterior, né, ele me dá o quê? O número de prótons de cada átomo de cada elemento químico. Legal? E aí o que acontece, pessoal? Quando você pega esses elementos químicos, eles têm um númerozinho lá quebradinho. Esse número quebradinho é a massa atômica, né, daquele átomo, daquele elemento químico. Como é que é calculada essa massa atômica, gente? Na verdade, os átomos, eles são compostos por isótopos, né? Então, os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas eles vão ter massas diferentes, números de nêutrons diferentes. Isso a gente discute depois, né? Mas eles vão ter o quê? Né? Esses isótopos que vão formar esses átomos, e aí é uma média ponderada, ou seja, uma média que leva-se em conta que a porcentagem de cada isótopo daquele átomo, daquele elemento químico. Então, vamos pegar o caso clássico dos isótopos de hidrogênio, né? O hidrogênio tem três isótopos. Vamos lembrar, o prótio, o deutério e o trítio. Quase 99%, numa porção de matéria de átomos de hidrogênio, quase 99% dos átomos de hidrogênio são prótios, né? É o hidrogênio prótio, o hidrogênio 1. Depois, quase 0,01% é de hidrogênio deutério. E aí, quase 10 a menos 7%, quando eu falo 10 a menos 7, pessoal, por cento, né, é 1 em 1 bilhão. Vocês têm 1 bilhão de átomos de hidrogênio e um deles vai ser o trítio, tá certo? Então, dentro dessa composição percentual, é feito o cálculo da massa atômica. A massa atômica vem lá, né, é uma medida relativa, tá, calculada a partir do átomo de carbono. É como se pegasse o átomo de carbono e dividisse ele em 12 partes iguais. Pensa no átomo de carbono e divide numa pizza de 12 pedaços. Imaginaram isso? Imaginaram? Legal. Então você vai pegar o quê? Um pedaço dessa pizza. Esse pedaço dessa pizza é 1/12 daquele átomo de carbono. E aí esse pedaço dessa pizza foi, né, de 1/12, foi atribuído o valor de uma unidade de massa atômica. Daí foram se calculando todas as massas atômicas dos elementos químicos, comparando-se, enfim, né? E aí você tem aquelas massas atômicas que estão dispostas na tabela, isso não precisa decorar, isso é fornecido, né? A massa atômica é fornecida nos cálculos químicos, nos exercícios, nos vestibulares, no Enem, né? Ou a tabela é fornecida, tá bom, gente? Bom, da massa atômica a gente vai passar para a massa molecular. A massa molecular vai ser o quê? O somatório das massas atômicas dos átomos que compõem uma molécula, uma fórmula, né, um íon, ou seja, você tem o somatório dos átomos que compõem aquela substância, por exemplo, a água, H2O, tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então você vai pegar as massas atômicas de 2 hidrogênios e somar com uma de oxigênio, você vai ter a massa molecular. Ambos, tanto massa atômica como massa molecular, são medidas em unidade de massa atômica, que é que eu acabei de falar para vocês, que é 1/12 do átomo de carbono. Legal? Relembrou isso? Tá bacana? Agora vamos para um conceito importante que eu quero preparar para vocês aqui, que é o conceito de mol, né? No cálculo químico, a gente se utiliza de uma porção de matéria, e essa porção de matéria é chamada mol. Legal, pessoal? Então pensa bem, o que é um mol, professor? Né? Como é que a gente pode definir um mol? Gente, se você for lá no Goldbook da IUPAC, entra na internet, no Google, né? Você tem lá www.goldbook.iupac.com.br, né? Um livro, é inglês, né? Então, gente, você vai entrar no Goldbook da IUPAC e você vai pôr o conceito de mol. Lá, quando você põe o conceito de mol, né, vai aparecer uma seguinte definição: mol, amount of substance. Então, você traduzindo ao pé da letra, o que seria amount of substance? Seria uma porção de substância, uma porção de matéria, uma quantificação. Para a gente poder entender isso, eu gosto de comparar o mol, né, com algumas unidades que a gente consegue entender. Vamos fazer o exemplo da feira. Quando a gente vai à feira, se bem que agora está complicado ir na feira, não tem
não tem mercadoria, né? Mas vai voltar, se Deus quiser. Então, olha lá, a gente vai à feira. Qual é a unidade de medida da feira, pessoal? Né? Uma das unidades de medidas da feira é a dúzia, né? Então, quando eu falo a palavra dúzia, né, logo você subentende-se o quê? 12 unidades, né? Então, falei dúzia, 12 unidades. Então, imaginem na feira você pegar uma dúzia de morangos, imaginem, uma dúzia de morangos, coloca na mesa. Uma dúzia de laranjas, coloca na mesa. Uma dúzia de abacaxis, coloca na mesa. E pensa numa dúzia de melancias. Vejam, são 12 morangos, que é uma dúzia de morangos. São 12 laranjas, uma dúzia de laranjas. São 12 abacaxis. E são 12 o quê? Melancias. Perceberam que eu tenho uma mesma quantidade unitária de cada fruta, só que comparando-se a massa das 12 melancias com a massa dos 12 morangos é infinitamente, né, maior, né? As melancias, você não consegue nem carregar essas 12 melancias. Isso acontece da mesma maneira com o mol. Quando eu falo dúzia, eu lembro 12 unidades. Quando eu falo mol, eu vou lembrar nesse número, que é chamado número de Avogadro. Mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02 vezes 10 elevado a 23, a gente simplifica por 6 vezes 10 elevado a 23. Legal? Então, uma dúzia, 12 unidades. Um mol, 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Gente, o mol é usado para a gente fazer cálculos de coisas microscópicas, né? Coisas que a gente não enxerga, né? A gente não pode utilizar o mol, por exemplo, para coisas macroscópicas, é um número muito grande, né? Imagina, 6 vezes 10 elevado a 23ª potência, tá? Então você não deve usar mol para coisas macroscópicas, e sim para coisas microscópicas, tá? Depois do conceito de mol, né? E aí vocês perceberam que cada fruta, né, tem a mesma porção e tem as massas diferentes. Vai acontecer a mesma coisa com as substâncias. Quando eu falo 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O, né? Isso são 18 gramas de água. Professor, como é que o senhor sabe que é 18 gramas? Eu calculei a massa molecular que a gente transforma em massa molar. Né? Quando a gente pega o ácido sulfúrico é importantíssimo. Aliás, o ácido sulfúrico é a substância química mais importante do mundo, né? Existe um indicador econômico que faz com que os países desenvolvidos eles são grandes produtores e grandes consumidores de ácido sulfúrico. Quando você pega o ácido sulfúrico, o H2SO4, o que acontece? Ele tem uma massa molecular, né, de 98 unidades de massa atômica. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, 1 mol de H2SO4, né, são 98 gramas para cada mol. Né? E se eu pegar 2 mols, né, eu pego 98 e multiplico por 2. Se eu pegar meio mol, eu pego 98 e divido por 2. E assim vai. Turma, espero que vocês tenham entendido esse conceito. Depois, no próximo vídeo, eu vou ampliar o conceito de mol para que vocês usem nos cálculos químicos. Valeu, forte abraço.